invés de trazer um relato positivo da situação, você vai trazer um relato negativo. E muitas das vezes, nós andamos no deserto, a terra prometida está na nossa frente, e as nossas atitudes nos impedem de herdar a terra prometida, que Deus já disse que é nossa. Outro grande erro que eles cometeram foi a forma como eles próprios se viram. Olha só no versículo 13, no capítulo 13, versículo 33, o relato dos 10 espias. Também vimos ali gigante, filho de Anaques, descendentes dos gigantes. Eu imagino, né, a cara deles, devia estar assim, com aquele olho arregalado, e eles falando com o povo. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Era como eles se viam, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Gente, Deus tinha separado aquele povo como a sua herança. A menina dos olhos de Deus. É assim que Deus vê Israel. A menina dos olhos de Deus. O povo escolhido para vencer. Ao invés deles terem essa imagem deles mesmos, eles estavam se vendo como gafanhotos. Como é que você se vê na situação que você está vivendo? Como é que você se vê na situação que você está vivendo? Você se vê como gafanhoto? Ou você se vê como mais que vencedor? Aleluia. É como você se vê, é que você vai conquistar a tua bênção. Então, se nós queremos ser mais que vencedores, nós temos que observar os erros que eles cometeram e não cometê-los. Mas agora eu quero falar para você. E o que nos leva a não perder o enfoque? Nós temos que ter o nosso enfoque nas promessas, na bênção, no Deus abençoador. E como é que nós não vamos perder o nosso enfoque? Como é que nós não vamos perder o alvo, sair do alvo que Deus tem para as nossas vidas? É simples, é só fazer todo o contrário do que eles fizeram. Mas eu vou trocar isso em miúdos para você. Em primeiro lugar, ter os seus olhos postos em Deus. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que nós devemos deixar todo o embaraço e olhar para Jesus. É verdade. Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome. Em 2 Coríntios capítulo 20, primeiro ou segundo, agora eu me embora. Nós vemos ali Josafá cercado. A multidão era grande, muito grande. E ele, quando olha aquela situação, a situação era difícil. E ele chega e reconhece, irmãos, a gente não tem que viver tapando o sol com a peneira e viver alienados como se nada de mal existisse. É uma realidade. O problema existe. Você ter consciência de que o problema existe não significa que você não está tendo fé. É você ter consciência de que o problema existe, mas você ter a certeza de que a solução também existe. E que o solucionador é maior do que aquele problema que você está vivendo. E Josafá, e o rei Josafá, quando viu aquela grande multidão, eram 3 povos contra ele. Ele olhou e falou assim: Senhor, olha essa grande multidão que está vindo. Nós não temos forças em nós mesmos para lutar nisso. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode, porque os meus olhos estão postos em Ti. E é por aí, meu irmão. Se você quer ser mais que vencedor, a primeira coisa que você precisa fazer é ter os seus olhos postos em Deus. Ter os nossos olhos em Deus. Ouvir a recomendação do homem de Deus. O que Moisés falou? Espiem e esforcem-se. Vamos espiar a nossa situação, mas nos esforçando, sabendo que nós vamos vencer. Ter mais intimidade com os fiéis. Ali nós vimos que Josué e Caleb foram os únicos que trouxeram um relato positivo. E nós vemos na vida, Caleb não se relata tanto, mas na vida de Josué, nós vemos sempre ele do lado de Moisés. Ele era o ajudador de Moisés. Quando os amalequitas fizeram aquela traição com o povo de Deus, era Josué que estava ali lutando enquanto Moisés estava intercedendo. Nós vemos aqui um capítulo ou 2 antes, onde foi? Números 11, 28,
quando Deus mandou que separasse 70 homens e começaram a profetizar, então 2 daqueles começaram a profetizar no meio do arraial. Josué viu e já foi lá falar para Moisés: Moisés, tem ali gente profetizando, eu mando parar. De tanta dedicação, de tanto zelo que ele tinha, Moisés falou assim: não, ainda seria bom se todo o povo profetizasse, você não tem que ter ciúme por mim. Mas eu vejo nisso uma falha de Josué, mas eu vejo algo positivo nessa falha de Josué, porque ele tinha tanta intimidade com Moisés, ele seguia tantos passos de Moisés, que ele tinha ciúme por Moisés. Mas na hora da crise, com certeza, eu imagino os nomes que Josué deveria levar de todo o povo, de bajulador para cima. Então, mas ali no momento de crise, a intimidade que ele tinha com o homem de Deus fez a diferença na vida dele. Então, muitas das vezes, nós nos unimos a pessoas erradas e isso tem abalado nossa fé. Una-se a pessoas que são mais cheios de fé que você, que creem mais do que você, que possam edificar a tua vida e que você também para outros possa ser isso. Se não tem uma palavra de Deus, uma palavra de vitória para sair da tua boca, cale-se, não fale nada. Porque na hora da crise, a intimidade que Josué tinha com Moisés fez a diferença na vida dele. Foram os únicos que trouxeram o relato positivo. E outro conselho que eu te dou, para que você possa continuar o teu enfoque e ser mais que vencedor, não perder o teu enfoque naquilo que Deus tem para você, é renovar a tua mente pela palavra. Irmãos, não tem como. Não tem como. Não tem como. Fala comigo, não tem como. Não tem como sermos mais que vencedores se não renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa